Câmara aprova projeto que estabelece normas de segurança para evitar acidentes por sucção em piscinas. Está aberto o período de matrículas para o ano letivo de 2019 nos programas educacionais do SESC. Ministério Público do Trabalho debate os 30 anos da Constituição Federal. E ainda, Frente Parlamentar debate os desafios do sistema socioeducativo para menor infrator. Esses são alguns dos destaques do programa desta quinta-feira, dia 25 de outubro, do Câmara Repórter. Olá, tudo bem? Na sessão ordinária desta quinta-feira, os vereadores votaram mais um veto do Executivo Municipal e também projetos de lei. O texto que estabelece normas de segurança para evitar acidentes por sucção nos ralos das piscinas foi aprovado pela Casa. Um dos projetos vetados pelo Executivo foi o do vereador Felipe Alves. A matéria regulamenta a profissão de guia de turismo. O objetivo é coibir a atividade clandestina com fiscalização da CEMURB, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. O veto foi derrubado e a matéria segue tramitação na Câmara. Nós propusemos algumas adequações no sentido de fortalecer a fiscalização, colocando sobretudo a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, a CEMURB, para também atuar no combate à clandestinidade. Nós temos aí, infelizmente, uma atuação muito ostensiva de pessoas que não têm o menor preparo, não são cadastradas, não têm realmente condições de exercer essa atividade e, dessa forma, colocam em risco os nossos turistas, os nossos visitantes. Então, a lei que regulamentou essa atividade trouxe benefícios, mas nós precisamos reforçar essa fiscalização para que essa atividade seja feita da forma correta, porque isso valoriza o nosso destino turístico natal. Na sessão também foram apreciados projetos de lei. Em segunda discussão, o da vereadora Nina Souza, que estabelece normas de segurança para evitar os acidentes em piscinas por sucção nos ralos. Os índices de mortes por afogamento com crianças, bem como crianças sequeladas em piscinas, é altíssimo e nós precisamos sim trazer uma norma que combata isso. Então, o nosso projeto de lei complementar traz dispositivos onde as pessoas que possuem piscinas públicas e privadas terão que ter equipamentos básicos de proteção. Os equipamentos esportivos do município poderão passar por avaliações e manutenções periódicas. É o que diz um projeto do vereador Preto Aquino. A matéria também foi aprovada em segunda discussão pelos parlamentares. Nas quadras de esportes, nos campos de futebol, em qualquer que seja a praça de esporte, tem que existir sim a manutenção. Não é só entregar a obra, tem que ter a manutenção e este é o objetivo do nosso projeto de lei. Durante a sessão ordinária, os vereadores definiram um cronograma sobre a votação de licitação do transporte público da capital potiguar. Nós teremos dia 1º de novembro uma reunião com a secretária Alexina. Essa reunião será em plenário, em horário de sessão ordinária. Será entre ela e a equipe técnica e os vereadores. No dia 8 haverá uma ampla audiência pública, onde aqui eu já aproveito para convocar toda a sociedade para participar. Será às 9 horas, a partir das 9 horas, sem horas para terminar. E dia 9 de novembro é o prazo final para que nós possamos encartar emendas a esse dispositivo, a esse projeto que foi enviado pelo governo. E dia 13 e 14 está previsto o início da votação. De modo que nós queremos encerrar este ano com esse projeto já tendo passado pelo plenário da Casa. Os vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniram para debater a comercialização dos combustíveis nos postos da capital. No encontro foram debatidos dois temas: o preço do gás e o troco repassado aos consumidores pelos comerciantes. A iniciativa da comissão em se aproximar dos PROCONs é garantir uma melhor leitura dos problemas enfrentados pelos consumidores. O consumidor vê o anúncio de um determinado artigo, R$ 3,49, é 599,9, e então ele é, de alguma forma, não há uma clareza, ele é induzido a pensar que não é 600, é 500 e tanto. Isso é um lado. O outro lado é o não troco. Nós chegamos, sobretudo nos supermercados e em outras circunstâncias, que o consumidor não exige e o comerciante, por sua vez, não tem o troco e termina sem dar. Você imagina, ao final de um dia, o que é que representa para um grande supermercado
tantos trocos não dados aos respectivos consumidores. Nós debatemos uma dificuldade rotineira do consumidor no comércio na questão referente ao troco. Então, é importante que a gente atue preventivamente os PROCONs e a Câmara Municipal, trazendo medidas preventivas para que a gente possa melhorar o atendimento ao consumidor. A gente vê muito situações em que o consumidor cada dia mais é lesado. E a gente precisa realmente passar essa experiência para a comissão, para que eles possam realmente elaborar projetos de leis voltados para coibir esse tipo de prática. Então foi muito válido, eu agradeço o convite em nome do PROCON estadual e eu espero que a gente tenha cada vez mais esse estreitamento com os órgãos. Para solucionar essa questão do troco, foi definida uma audiência pública. O objetivo é mobilizar a população e assim conscientizar os comerciantes. Hoje são 2 encaminhamentos práticos que a gente vai, a partir de agora, operacionalizar, que é a questão da audiência pública, né? Vamos chamar CDL, o CD Postos, porque nós temos 2 temas aqui que tem que ser bem transparente com a população, que é a questão do preço do gás e a questão do troco, né? Dos centavos que a gente deixa de pedir e deixa de receber na hora que faz uma compra. Então, no encontro também foi levantada a possibilidade de criação de um projeto de lei que obrigue os comerciantes a repassarem o troco justo ao consumidor. A comissão trouxe para dentro os PROCONs e daí surgiu a possibilidade desse projeto de lei. A lei parece simples, mas de um alcance gigantesco. Por quê? Coisas básicas que o consumidor não pede, que é o troco. O troco é um direito do consumidor. E com a lei específica em si, ele vai ter a possibilidade de ver a mensagem dentro de um cartaz do supermercado que ele exige o básico, que é o troco, que é a possibilidade dele de ter uma relação de consumo com transparência. Já na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, foram discutidos os desafios do sistema socioeducativo para o menor infrator. Com o crescimento da violência e dos assassinatos, sobretudo entre os jovens no estado, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente trouxe para o debate os desafios do sistema socioeducativo e a proteção integral de jovens e adolescentes. São os 2 entes, né, o Estado e o município, que têm corresponsabilidades e precisamos pensar numa perspectiva que hoje estamos vivendo um momento de extrema violência, onde ou o jovem está diretamente praticando um ato infracional ou ele está tirando a sua própria vida, ele está morrendo, né? Existe um verdadeiro extermínio da nossa juventude. Segundo a representante da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo, Tomás Araújo, o Rio Grande do Norte tem 208 infratores espalhados em 10 unidades socioeducativas. Ela afirma que a Fundação age de maneira isolada, sem o apoio de outras secretarias. A falta de integração no sistema impede uma melhor ressocialização de jovens e adolescentes. Nós precisamos da educação, nós precisamos da cultura, nós precisamos da saúde, nós precisamos que essas demais secretarias, elas agreguem, elas se sintam pertencentes a esse sistema para cuidar desse adolescente. Até agora tem um acordo judicial que está regendo tudo isso, mas que nós temos ainda limites na execução por falta da participação das secretarias dentro do sistema socioeducativo para, de fato, dar conta desse adolescente e ajudar na não reincidência dele na prática do ato infracional. A presidente do Conselho Regional de Psicologia afirma que as medidas buscam punir ao invés de recuperar os infratores. Parte de um princípio de compreender que eu vou punir logo para que ele não cometa outra coisa. Então, assim, a lógica do encarceramento, a lógica de entender que esse adolescente ele é um inimigo da sociedade é muito mais forte do que pensar que numa política de proteção integral, eu preciso cuidar desse adolescente, saber como é que está a vida dele, o que fez ele roubar, o que fez ele andar com pessoas ou estar próximo a grupos criminosos, para que o Estado aja de uma forma muito mais eficiente nesse processo de responsabilização. Apesar das dificuldades,
Ela acredita que os jovens podem se integrar à sociedade por meio do sistema socioeducativo. As medidas em meio aberto, como liberdade assistida, prestação de serviços, são medidas muito mais adequadas. Por quê? Porque mantém o adolescente na sua família, onde as políticas elas podem atuar de forma integrada. Esse adolescente construiu uma realidade de uma vivência escolar mais saudável, estabelecer hábitos familiares e sociais e comunitários mais saudáveis. Obviamente que elas precisam de investimento, elas precisam de equipes, elas precisam de projetos, elas precisam de um desenvolvimento muito mais pedagógico de cuidado a esse adolescente. Um documento elaborado com as proposições apresentadas na reunião será enviado ao próximo governador ou governadora do estado. Nós queremos constituir um grupo de trabalho para encaminhar um documento, formalizar ao próximo governador ou governadora que irá assumir a partir do dia 1º de janeiro, para que possa de fato encarar a pauta da criança e adolescente como uma prioridade absoluta, uma vez que o próximo ano será um ano importantíssimo para a elaboração do PPA, o Plano Plurianual, que vai nortear as políticas para os próximos 4 anos. Os 30 anos da Constituição Federal foram celebrados durante um seminário promovido pelo Ministério Público do Trabalho. A chamada Constituição Cidadã, promulgada em 1988 e baseada na Justiça Social, foi debatida e relacionada à nova reforma trabalhista. Nós estamos discutindo especificamente os temas de acesso à justiça, dano moral e mercado de trabalho da mulher, sobre o aspecto comparativo entre a reforma trabalhista e o que já previa há 30 anos a Constituição Federal. Uma das palestrantes do evento foi a procuradora do Distrito Federal e Tocantins, Isabel Cristina Ramos, que tratou da relação das mulheres com a Constituição. Segundo ela, a lei máxima trouxe muitas garantias para o sexo feminino, garantias estas violadas pela nova lei trabalhista. Especialmente a questão da maternidade, à medida que, com a reforma, passou-se a permitir o trabalho da mulher em ambiente insalubre, em grau médio e mínimo, mas que mesmo assim, sem nenhum estudo técnico sobre as consequências desse trabalho, as consequências inclusive para o feto, para o nascituro e para a criança, porque inclusive a mulher lactante foi permitido que seja exigido dela um trabalho em ambiente salubre. Então isso pode realmente ir contra inúmeras normas constitucionais, normas inclusive convencionais assinadas pelo nosso país. Os procuradores são unânimes em defender a Constituição brasileira, a lei que garante a democracia e os direitos fundamentais da população. Nós não temos como duvidar da importância e da necessidade de aplicação, da necessidade de continuarmos sendo um país que respeita a ordem constitucional, que respeita liberdades, respeita as garantias e que, acima de tudo, deve buscar a justiça e as melhores condições para todos os brasileiros. O que pode tornar, às vezes, essas normas desacreditadas é a realidade fática obedecendo a essas normas. Quer dizer, hoje nós temos ainda muita injustiça social, quando eu tenho uma Constituição que garante a justiça social como princípio, como fundamento da nossa democracia. Então eu tenho ainda um Estado onde o preconceito ainda é muito arraigado, preconceito de todas as formas, todos os grupos vulneráveis estão sujeitos ao preconceito, a estereótipos, a tratamentos diferenciados. E isso também nos leva a ver que normas constitucionais não estão sendo concretizadas. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado que disputam o segundo turno da eleição desta sexta-feira. A candidata ao governo do estado, Fátima Bezerra, do PT, tem às 9 da manhã uma caminhada no Alecrim. À 1 da tarde, ela participa de um encontro com a Associação Médica do Estado. Às 3 da tarde, ela realiza caravana na Zona Oeste de Natal. Às 7 da noite, faz um encontro com lideranças em Parnamirim. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, tem às 11 da manhã uma caravana em Santana do Matos. Às 3h30 da tarde, ele vai para Angicos e às 6h30 da noite faz caravana em Currais Novos.
O período de matrículas para o ano letivo de 2019 nos programas educacionais do SESC-RN começou. Confira. Estão sendo disponibilizadas vagas gratuitas para o ensino fundamental e educação infantil em Natal, Mossoró, Caicó e Macaíba. Já em Nova Cruz e São Paulo do Potengi, as vagas são para a educação de jovens e adultos e no acompanhamento pedagógico. No SESC Zona Norte, as inscrições para o ensino fundamental vão até o dia 26 de outubro. Já no SESC Macaíba, a matrícula para a educação infantil vai até o dia 9 de novembro. Já em relação à educação de jovens e adultos e no acompanhamento pedagógico, essas inscrições vão de novembro até janeiro de 2019. Para mais informações é só acessar o site www.sescrn.com.br. Segue de volta para o estúdio. Está aberta a Feira de Artesanato da Câmara Municipal de Natal. São 30 expositores participantes. Os trabalhos produzidos à base de crochê, bordado, produtos aromatizados e outros materiais chamam a atenção de quem passa na rua Jundiaí, na 8ª edição da Feira Arte na Câmara. O artesanato faz parte da arte, da cultura, e nós temos que potencializar esse projeto da arte na Câmara como Câmara Cultural. Isso faz com que potencialize cada vez mais essa atividade, que eu vejo uma das mais importantes da nossa sociedade. Por quê? Porque Natal tem uma vocação para o turismo, tem como sua principal atividade econômica o turismo, e o artesanato, ele exatamente é um dos eixos que fomenta essa economia, a economia criativa, a economia solidária. Estamos na 2ª edição aqui na Rua Jundiaí, agora vamos nos programar, que vai ser 25 e 26, né? E vamos nos programar para novembro e dezembro, que já está se aproximando o Natal, o pessoal já está perguntando, vai ter feira natalina, então nós temos que fazer também a nossa feira natalina. A feira conta com 30 expositores. Elisângela participa desde o início. Desde o início, né, que começou o trabalho aqui, eu fui convidada, né, pelo Neto Leal, que para a gente foi um prazer poder expor o nosso trabalho e tem uma boa aceitação. Já temos vários clientes, várias pessoas, até mesmo já compraram também os textos personalizados. Também alguns vereadores já têm o seu texto personalizado feito por nós e para a gente é uma gratificação muito grande. A feira também tem o objetivo de incrementar com a renda desses profissionais e já pensando nas comemorações de final de ano, as produções já começam a aumentar. Vim do interior de Mossoró e quando cheguei aqui para complementar a renda, tive que me dedicar ao artesanato, vendo para todo o país e até para fora. E você, já ouviu falar em boneca, que também serve como um cofre? A história dessa boneca são as damas antigas, que elas naquela época não tinham bolsa, e elas andavam com a roupa, e elas escondiam o dinheiro dentro da roupa. E eu tive essa ideia de fazer essa boneca, que ela já andou vários cantos, que aqui dentro se transforma um cofre que é feito de madeira. Aqui pode ter um cadeado e se você está com uma peça dessa, você está bijuteria, joia ou qualquer outro objeto de valor e tiver numa cômoda, num canto esquecido, ninguém nunca vai imaginar que isso aqui é um cofre. Por aqui também tem trabalho que passa de geração para geração, como é o caso do Arival e do filho José. Comecei devido à situação que o país está sofrendo hoje em dia, né? Fiquei desempregado e fiz um curso de pães artesanais e hoje comercializo esse pão. Hoje a minha fonte de renda é esses pães artesanais. Hoje, junto com meu filho, eu produzo e ele vende. É a 2ª feira já que a gente participa e fora a divulgação externa, porque antigamente era dentro da Câmara, aí agrega mais valor ao nosso trabalho, né? E na tarde desta quinta-feira, a Câmara Municipal recebeu a visita de 2 pastores, Adriano Mendes e Chagas Sobrinho. O presidente da Câmara Municipal, vereador Ranieri Barbosa, recebeu o pastor potiguar Adriano Mendes e o cantor gospel Chagas Sobrinho. Atualmente, o pastor mora em Brasília e voltou ao Rio Grande do Norte para cumprir a agenda em João Câmara. Tem uma grande representatividade no segmento evangélico a nível nacional, como pregador, está visitando inclusive a nossa casa, por ter vindo ao Rio Grande do Norte, inclusive para participar de um evento de emancipação da cidade de João Câmara e depois aqui na Igreja Madureira, na nossa cidade, também veio fazer aqui uma palestra de pregação. Como também recebemos em conjunto um dos principais cantores gospel do país, que é o cantor Chagas, que inclusive também é potiguar. Fico muito grato de saber
da representatividade que a bancada evangélica tem nessa casa, aqui em nome da vereadora Carla Dickson, que está recepcionando a ele juntamente conosco. Uma visita de cortesia, querendo rever aqui o presidente, que na primeira vez que nós nos encontramos, ele foi muito solícito conosco, nós criamos essa afetividade, respeito, admiração, e vindo aqui em Natal, sempre nutrimos o desejo de vir aqui encontrá-lo, estar com ele, com o Dr. Dagmar, com todas essas pessoas que são agradabilíssimas. É uma honra muito grande estar junto ao presidente da Câmara, a irmã Carla, e o pastor Adriano é uma pessoa que eu diria, se perguntar para ele, ele vai dizer que é meu discípulo. Fui eu que proporcionei a ida dele para Brasília e hoje ele é um dos maiores pregadores do nosso país. Também participaram da reunião o diretor-geral da Câmara Municipal, Dagmar Fernandes, o diretor da Rádio Câmara, Messias Araújo, e a vereadora Carla Dickson. Ela destacou a importância da visita dos pastores à Casa Legislativa. O pastor Adriano, ele é um pregador de conhecimento nacional, de renome nacional, e nós temos aqui também um outro cantor, filho do nosso RN, que também tem renome nacional, que é o Chagas Sobrinho. Perguntar para a turma um pouquinho mais antiga, ele é jovem, mas perguntar um pouquinho mais antigo, todo mundo sabe um hino, um louvor do Chagas Sobrinho. Então, recebê-los aqui na casa e ouvir, do nosso presidente, que eu sou uma representante legítima do segmento evangélico, então, para mim, me enche de alegria e de honra. A seguir tem a entrevista do dia. A convidada é Simone Melo, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Fique aí. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Voltamos com o Câmara Repórter. A minha convidada está aqui, é a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, Simone Melo. Seja bem-vinda e muito obrigada. Obrigada. Bom, a pergunta inicial tem que ser esta. Tudo pronto para o segundo turno? Tudo pronto. Eu costumo dizer que a Justiça Eleitoral ela se antecipa. Então, finalizada uma eleição, logo em seguida já começa o planejamento da eleição seguinte. Então, todo o cronograma está rigorosamente seguido. Estamos finalizando as etapas. Semana passada concluímos a carga das urnas relativa ao segundo turno, a atualização de dados de candidato que lograram êxito para o segundo turno. E nessa semana estamos concluindo a carga da Grande Natal e do interior. Quando é que as urnas, então, elas já devem ir para os seus locais de votação? Na véspera da eleição, no sábado. No sábado. E em relação a alguns problemas que foram detectados no primeiro turno, tudo resolvido? Tudo resolvido. Um dos problemas foi o congestionamento da nossa linha do Disque Eleitor, que é o 0800 084 5464. Então, muitos eleitores com dúvidas ligando para esse número, tivemos um congestionamento e o TRE providenciou uma ampliação no número de linhas. Em relação às urnas que apresentaram problemas, algumas pessoas disseram que, que as digitais não eram identificadas, que as fotos de alguns candidatos não apareciam. Isso é comum. A gente teve um baixo percentual de substituição de urna. Nós temos um parque de aproximadamente 7.700 urnas eletrônicas em sessão e apenas 104 substituídas. Então, é pouco mais de 1%. Esses procedimentos são comuns. A leitura da digital, muitas vezes, em pessoas idosas ou produtores rurais, às vezes acontece dela ser dificultosa. Então, é necessário que seja por meio da assinatura no caderno de votação. Isso é um procedimento previsto. Você tenta nas 4 pinças, se não conseguir, o mesário coleta a assinatura no caderno de votação e o eleitor vota normalmente. No segundo turno são 2 candidatos, né? Sim. Como é que é a ordem? Assim que o eleitor chegar na cabine, em quem que ele vai votar primeiro? Primeiro ele vota para o cargo de governador e em seguida vota para o cargo de presidente.
é bem importante que o eleitor visualize a tela de votação em que ele está votando. Porque se por algum descuido ele inserir um número do candidato que ele quer a presidente na tela de governador, o voto dele será anulado. Então, tem que parar, digitar o número, esperar aparecer a foto do candidato antes de teclar a tecla confirma. E como são apenas 2 votos, a expectativa é que a votação seja mais rápida. Sim, a expectativa é que seja uma eleição tranquila e com votação mais rápida. O TRE ele tem uma previsão da totalização encerrar por volta das 20 horas. No caso do primeiro turno, era uma eleição um pouco mais longa, 6 telas, era a primeira vez, muitas filas, era a primeira vez que o Rio Grande do Norte estava com 100% dos municípios biometrizados, que traz uma segurança no processo eleitoral, mas traz um pouco de demora, porque a coleta da digital às vezes é um pouco demorada. Então, terminamos a totalização por volta das 22 horas e 56 minutos. Mas no caso segundo turno, a expectativa é encerrar até as 20 horas. Bom, e no dia da eleição, tropas federais em 73 municípios. Isso. No caso do primeiro turno, tiveram 97 municípios. E aí houve uma redução para 73 municípios. Por que essa redução? O TSE ele solicita um novo posicionamento dos juízes eleitorais. Então, dada a tranquilidade do pleito, nós tivemos registro em todo o Rio Grande do Norte de apenas 50 crimes eleitorais, a maioria deles de boca de urna ou de transporte de eleitores. Então, não tivemos grandes registros de insegurança no pleito. Por conta disso, alguns juízes eleitorais decidiram em não solicitar as tropas federais para o segundo turno. Mas nesses municípios que não tem a tropa federal, é garantida a presença do policiamento por meio da Polícia Militar e Polícia Civil. Falando em ocorrências, tivemos algumas prisões, no dia da eleição. Para esse ano, então, as equipes de fiscalização elas vão estar preparadas. Atua da mesma forma, Ok. E quem não votar nesse segundo turno, como é que faz para justificar? E os postos também de justificativa? O Rio Grande do Norte dispõe de 71 mesas de justificativa eleitoral, mesmo quantitativo do primeiro turno. Importa esclarecer ao eleitor que, não obstante existir 71 mesas exclusivas para a justificativa, qualquer sessão eleitoral, o eleitor pode se dirigir e justificar seu voto. Essas 71 sessões estão distribuídas nos municípios com grande fluxo de turista. Natal, Mossoró, Parnamirim, a Floresta, nas praias, normalmente tem mesa de justificativa. Agora, quem não votou no primeiro turno, pode votar agora no segundo? Sim. O eleitor que não votou, inclusive aquele que não votou e não justificou, o segundo turno é uma nova eleição. Ele pode votar sim, apenas ele tem que justificar até o dia 6 de dezembro. Comparecer ao cartório eleitoral. A justificativa também pode ser feita por meio da internet. Nesse caso, ele precisa comprovar o motivo porque ele nem votou, nem justificou, anexar algum atestado médico, algum comprovante de que esteve fora do seu estado, como uma passagem ou uma estadia de algum hotel. Bom, e quem está fora do seu domicílio pode votar em trânsito desde que já esteja cadastrado. Exatamente. A Justiça Eleitoral abriu no período de 17 de julho a 23 de agosto o cadastro do voto em trânsito. Então, o eleitor ele teve a oportunidade de sinalizar se ele estivesse fora do seu domicílio eleitoral para votar na cidade de destino. Só que não abre um novo prazo para o segundo turno. Esse prazo, que encerrou-se em 23 de agosto, ele teria que ter sinalizado tanto para o primeiro turno como para o segundo turno. Bom, e é importante lembrar que quem for votar tem que levar um documento, é isso? Sim, sim. Ou leva o título eleitoral físico ou pode baixar o e-título por meio do aplicativo, nas lojas tanto de Android como da Apple. O documento com foto também pode, por exemplo, uma identidade, uma carteira de habilitação? Sim, sim. Na impossibilidade dele levar o título digital, ele pode levar uma carteira de identidade, sim. E na cabine de votação? Pode ou não pode levar celular? De forma alguma. O eleitor que se dirigir à sessão eleitoral apenas com o celular, com o título eleitoral por meio do celular, ele mostra o mesário, entrega na bancada do mesário ou entrega a alguém próximo que ele tenha confiança e não entra na cabine com o celular. É proibido. No bolso, na bolsa? Proibido a entrada no celular. Ok. Mais uma dúvida, então, para quem vai acompanhar agora a apuração, como é que faz? No site do TRE tem um aplicativo, que as pessoas baixam? Tem um aplicativo, ele pode baixar e a Justiça Eleitoral até recomenda que se antecipe. No primeiro turno,
houve um congestionamento para baixar esses aplicativos. Isso no dia, no né? No dia da eleição. Então é interessante que o eleitor que queira acompanhar essa apuração, ele baixa o aplicativo de forma antecipada. Em relação também, como a senhora já falou, né, do Disque Eleitor, não deixar para verificar o seu local de votação, né? Sim. Caso não tenha votado no primeiro turno, não é isso? Isso, exatamente. Aquele eleitor que não votou no primeiro turno e tem dúvida do seu local de votação, ou o turista que está aqui, quer saber onde tem uma mesa justificativa mais próxima, ele pode ligar para esse número do Disque Eleitor, vai estar disponível a partir das 8 horas do sábado, o sábado inteiro e o domingo inteiro. Então, qualquer dúvida do eleitor, número 0800 084 5464. O número está aparecendo na tela, você anota então, e na véspera da eleição você liga, não deixa para fazer na última hora, porque eu fiz isso e não consegui, viu, gente? Depois eu tive que recorrer a outro método para poder descobrir o meu local de votação, mas deu tudo certo, viu? Eu fui lá, votei e participei da democracia. Simone Melo, diretora-geral do TRE do Rio Grande do Norte, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada também pelo convite. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. A gente se vê na sexta-feira com muito mais informação. Então, até lá. Tchau, tchau.